Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Toda a igreja lerá comigo o versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Oremos ao Senhor. Senhor, a Ti seja dada toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Não há outro Deus além do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tu, ó Deus Trino, és o único e verdadeiro Deus. E, ó Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Estamos aqui porque confiamos no perdão que recebemos. Nós confessamos os nossos pecados e fomos perdoados por Ti, ó Deus. Se alguém aqui ainda não confessou os seus pecados, que esse seja o momento, ó Deus, de se arrepender e ser purificado e ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Pai, nessa hora fala poderosamente à Tua igreja por meio desta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. A Tua igreja está completando 121 anos, grande Deus. Ó Deus, ela precisa de um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Pai, eu quero Te pedir que no nome de Cristo Jesus, a presença de Cristo seja perceptível aqui, enquanto o texto bíblico é exposto. E que o Teu povo ouça a voz do Senhor Jesus, falando na Tua palavra. Senhor, enquanto ouvirmos, aquece o nosso coração. Enquanto ouvirmos, traz quebrantamento a nós. Enquanto ouvirmos, renova a nossa fé. Enquanto ouvirmos, deixa-nos ter os olhos postos somente no Senhor Jesus. Fala conosco, Deus. Nós temos fome, nós temos sede. Nós não queremos nada além de escutar Tua voz. Essa é a nossa petição. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Se você me perguntasse nesse dia 1º de agosto de 2021, mês de aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo: "Pastor, qual é a maior necessidade que a nossa igreja tem na sua perspectiva?" Sem sombra de dúvidas, eu diria a você que a nossa igreja necessita cada dia mais encontrar-se de maneira viva e pessoal com Cristo Jesus. Se você me perguntasse o que cada membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo necessita, eu não temo em dizer a você que cada um dos que estão neste templo e dos que estão em casa, nós precisamos de um encontro vivo e pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. E ao olharmos para este texto, amados irmãos, nós encontramos os discípulos de Jesus. Depois de estar algumas horas separados dele,
tendo um encontro vivo, marcante e pessoal com o Filho de Deus. O Senhor Jesus fez uma grande multiplicação de pães. E quando ele está despedindo a multidão, agora saciada, enviando a multidão à sua casa, às 5 horas da tarde, ele manda os discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado do mar da Galileia. Ele quer ficar sozinho e vai subir a montanha para orar. E os discípulos então às 5 da tarde entram na embarcação e começam a atravessar o mar da Galileia, mas já no início daquela viagem, eles são tomados por uma grande tempestade, que joga o barco de um lado para o outro, ondas gigantescas se arremessam sobre o barco. Jesus sobe para a montanha para orar, e o Senhor Jesus ora de 5 da tarde até as 3 da manhã. Quando começa a 4ª vigília da noite, às 3 da manhã, o Senhor Jesus então resolve ir caminhando sobre o mar ao encontro deles, meus queridos irmãos e irmãs. Eles já estavam há no mínimo 10 horas envolvidos numa terrível tempestade. O barco arremessado de um lado para o outro, ondas caindo sobre o barco. Eles pensam que vão morrer. Então, 3 horas da manhã, o Senhor Jesus sai de onde está e vem caminhando sobre as águas. Provavelmente os encontra às 4, às 5 da manhã. Quando eles veem aquele vulto caminhando sobre o mar, eles ficam desesperados. Mas aqui nós aprendemos que é extremamente importante para nós, ainda nos momentos mais difíceis da vida, nos encontrarmos de maneira viva e pessoal com o nosso Salvador. O texto nos apresenta o encontro com Cristo. E a minha oração é que o seu desejo mais sincero nessa manhã seja que você verdadeiramente tenha um encontro vivo com Cristo. Que Deus te dê a bênção de se encontrar com Jesus, de se relacionar intimamente com Ele, de conhecê-lo cada dia mais e mais. O texto da palavra nos chama a nos encontrarmos com Jesus. E o texto diz em primeiro lugar que o encontro com Cristo é um encontro inusitado. O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Se for anotar, esse é o primeiro ponto. O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Quem daqueles discípulos imaginaria que Jesus viria às 4 da manhã se encontrar com eles caminhando sobre as águas? Imagine comigo, meu amado Vale, se você estivesse naquele barco e visse um vulto caminhando no meio do mar, você numa terrível tempestade, correndo risco de vida, você atuaria de maneira distinta aos discípulos? O que eles fizeram? Socorro! É um fantasma! E diz a Bíblia que eles gritaram: socorro! É um fantasma! Meu Deus do céu! Agora nós vamos morrer! Acabou tudo aqui! Eles ficaram desesperados. Agora pasme comigo, os discípulos de Jesus, os seus apóstolos, com medo de fantasma. Mas os judeus antigos, amados amigos e irmãos, tinham uma superstição. Eles acreditavam, Alain, que o mar era o lugar da morada dos demônios, porque as tempestades do mar eram terríveis, e ninguém por sua própria força e poder poderia detê-las. Então eles acreditavam que ali havia uma ação demoníaca. Então quando eles estão no meio daquela tempestade terrível, eles veem um vulto andando sobre as águas, eles pensam que é um demônio, e eles gritam: socorro! Ah, um demônio, um fantasma! Daqui a pouco Jesus vai dizer que é Ele que está ali. Mas preste atenção no argumento do texto. O encontro com Cristo é inusitado. Muitas vezes você acha que você vai se encontrar com Jesus de determinadas maneiras na sua vida.
eu vou me encontrar com Jesus lendo um bom livro de teologia. Amém. Glória a Deus por isso. Obviamente nós nos encontramos com Jesus lendo a sua palavra, que é a única infalível, inspirada e inerrante. Mas de repente o Senhor Jesus vem nos visitar com circunstâncias na nossa vida que nós jamais imaginávamos que passaríamos. E no meio desta tempestade terrível que nós estamos enfrentando, o Senhor vem ao nosso encontro e se mostra glorioso a cada um de nós. Eu me lembro, amados irmãos, de ler certa vez o evangelista Moody contando que um jovem nos Estados Unidos queria ser pastor, tinha um chamado para ser pastor, coração ardia para pregar a palavra de Deus, mas ele morava numa região distante de seminário. A sua mãe não tinha quem a ajudasse no sustento, ele era arrimo de família. Então ele não pôde ir para o seminário quando terminou a sua educação secundária. Então ele foi trabalhar como sapateiro e abriu uma loja. E a sua loja começou a crescer, e de repente ele contratou um funcionário, contratou 2, contratou 10, contratou 15, contratou 20, de repente ele tinha 30 funcionários. E o tempo foi passando, e a sua loja foi crescendo, e aquele homem enriquecendo, prosperando, mas ele estava chegando próximo dos seus 30 anos de idade, e o seu coração ardia, porque ele não podia dedicar-se ao chamado da sua vida. Ele quis abandonar essa questão do pastorado. Ele disse: tantas pessoas dependem de mim, eu estou bem financeiramente, para que se preocupar com isso de ser pastor? Mas uma tristeza dominava o seu coração. Então um dia ele orou ao Senhor e disse o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser verdadeiramente que eu seja um ministro do Evangelho, faça algo tão inusitado, tão poderoso, tão convincente. Me ajude a abrir mão dessa loja, para que eu possa me dedicar ao ministério. E naquela noite, quando ele estava dormindo, ele recebe a notícia de que os bombeiros estão na sua loja, porque a sua loja pegou fogo. Tudo estava acabado, tudo estava queimado. E aí então, ali estavam muitas pessoas já em frente à loja, ele ali vendo a loja queimar agora na rua. Um repórter pergunta para ele: o senhor está desesperado, o senhor perdeu sua riqueza, sua loja, o senhor está triste, deprimido, o que o senhor pretende fazer? Ele falou assim: não, eu não estou triste. O incêndio dessa loja é uma resposta de oração. O incêndio dessa loja é a visitação de Deus. Com o incêndio dessa loja, Deus está me chamando para o ministério. Ninguém acharia que um incêndio é uma bênção, mas talvez por meio daquele incêndio Deus vai fazer grande coisa na sua vida. Talvez você está aqui e está enfrentando um momento muito difícil na sua vida. E disse: pastor, eu recebi o diagnóstico de uma doença humanamente incurável. É Jesus que veio te visitar de maneira inusitada. Pastor, eu trabalhava naquela empresa há tantos anos, eu dediquei minha vida ali, eu pretendia ficar ali até o dia da minha aposentadoria, e de repente no início da pandemia eu recebo a notícia que eu fui demitido, pastor. Eu fiquei arrasado, pastor. Meu querido irmão, não se desespere, o Senhor Jesus veio te visitar. Talvez, querido amigo e irmão, você estava num casamento e orou e lutou e fez de tudo para restaurar, até perdoou traição, mas de repente o casamento acabou e você agora: meu Deus, como eu vou prevalecer? Preste atenção, no meio dessa tempestade, Jesus veio te visitar. O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Ele vem num conflito familiar, ele vem numa luta terrível contra o pecado. O Senhor permite que você enfrente essa grande tragédia para quebrantar o seu coração, para te dar mais humildade, para te aproximar da presença dEle, para que você o conheça mais e mais e veja o poder dEle atuando em sua vida. O encontro com Cristo é inusitado. Ele vem num carro que queima no meio da rua, ele vem num incêndio dentro de casa, ele vem numa enfermidade mortal, ele vem numa crise relacional. Nesses momentos de desespero, nós temos que nos voltar para a presença de Jesus. Então, se você está enfrentando uma grande dificuldade, uma grande provação, ou uma grande tragédia, não pense que o Senhor te abandonou. Pelo contrário, Ele está literalmente no centro de tudo
tudo o que está acontecendo. E Ele veio para revelar a glória dEle, para trazer o seu coração para mais perto dEle, para fazer de você alguém que crê e depende do poder do Senhor. Que o Senhor te encontre de maneira inusitada nessa manhã. Amém, meu irmão? Que o Senhor te encontre, que você veja o poder e a glória dEle, que você o conheça mais, que você não se desespere nessa tragédia que está enfrentando. O Senhor é soberano e Ele te ama. É Ele quem está caminhando sobre o mar do desespero que você está enfrentando nesse momento. É assim que Jesus vem, de maneira inusitada, para revelar a sua glória, para fortalecer a nossa fé, para abençoar a nossa vida. Que Deus te fortaleça e te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mas o Senhor Jesus nos convida para o encontro nessa manhã. Ele convida a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, no seu 121º aniversário, a se encontrar num relacionamento vivo e pessoal com Ele. E o texto nos apresenta que o encontro com Cristo, além de ser um encontro inusitado, é um encontro encorajador. O encontro com Cristo é um encontro encorajador. Quando o Senhor Jesus vem caminhando sobre o mar, vamos ler o texto bíblico, para ouvirmos o que Ele mesmo diz. Eles gritam no versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O encontro com Cristo, além de ser um encontro inusitado, é um encontro encorajador. Quando eles estão desesperados, pensando que o barco vai afundar, pensando que a vida deles vai acabar, pensando que a esperança não vai chegar, Jesus grita do meio do mar: tende bom ânimo, eu sou, não temais. O encontro com Cristo é encorajador, amado irmão. E Jesus nos encoraja quando nos anima com a sua palavra. Ele diz: tende bom ânimo. Essa palavra significa literalmente coragem. Não temais, não sejam medrosos. O mandamento que mais aparece nas Escrituras é: não temas e não temais. O Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe da nossa débil condição. Ele sabe que nós tememos em qualquer situação. Então, amado amigo e irmão, o Senhor, para encher de esperança o seu coração, diz a você: não temas. O encontro com Cristo é encorajador. Mas além de encorajar-nos com suas palavras: coragem, não temas, o Senhor nos encoraja revelando quem Ele é. Você que lê desapercebidamente o texto, você vai dizer assim: Jesus disse: sou eu. Mas se você lê o texto do grego, amado irmão, todas as vezes no grego, quando alguém quer falar na primeira pessoa, ela só usa o verbo, ela nunca usa o pronome. Quando alguém usa o ego em mim, eu sou, quer dizer que ela está sendo enfática. Quando Jesus diz aqui: não temas, coragem, eu sou, Ele está dizendo que Ele é o grande eu sou. Ele está dizendo para eles que Ele é aquele que apareceu na sarça a Moisés. E quando Moisés perguntou o seu nome, ele disse: eu sou o que sou. Ele está dizendo que Ele é o Deus eterno, que Ele é o Deus infinito, que Ele é o Deus imutável, que Ele é o Todo-Poderoso Senhor. Ele está dizendo que Ele criou o vento, que Ele criou o mar, que Ele criou a tempestade, que Ele está no controle daquela terrível situação. Eu sou. A tempestade veio para que você conheça o grande eu sou.
Então, amados irmãos, quando nós experimentamos o poder do grande eu sou e a sua palavra de encorajamento, nós podemos vivenciar o impossível na nossa vida, mesmo no meio da tempestade. Pedro, amados irmãos, é inusitado. Pedro é aquele apóstolo que vive os momentos de mais terrível humilhação e fraqueza, mas é aquele apóstolo que experimenta os momentos de glória e esperança na presença do Senhor. E ele diz a Jesus: Senhor, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Irmão, pasme comigo, o pecador como eu e você, o mar jogando de um lado para o outro, ele desceu do barco. E Pedro, irmão, foi caminhando sobre o mar. Uau! Que coisa maravilhosa! Cristo nos encoraja com a sua palavra, nos revela a sua glória e nos quer dar a bênção de experimentar o impossível. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor está deixando você viver essa situação para te encorajar, para te reanimar, para tirar o medo de você. Ele está dizendo: vem. O mar está forte, o vento é violento, mas eu estou com você. Se você crer em mim, você pode caminhar sobre as águas. Vem! O que você está esperando? Creia e venha em nome de Jesus. Eu tenho um amigo presbítero, irmãos, servo de Deus muito precioso. Ele trabalhou algumas décadas numa grande empresa. E houve um dia que o chamaram. Ele era um gerente. E quando faltava pouco tempo para ele aposentar, eles o avisaram que naquele dia ele estava sendo desligado das suas funções. Aquele homem perdeu o chão. Quando ele voltou para o seu escritório para organizar as suas coisas, não sabia de nada. Um pastor amigo que chegou ali naquele escritório e disse o seguinte: hoje de manhã eu estava orando e eu li um texto da palavra de Deus. E enquanto eu estava orando e lendo esse texto da palavra de Deus, o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que vir aqui hoje e ler para você esse texto. Então escute a leitura de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E leu de novo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aquele irmão, quando me contava isso com lágrimas nos olhos, ele disse: pastor, quem sou eu? Um pecador miserável. Eu não mereço nada de Deus. E no momento tão difícil da minha vida, Deus mandou o seu servo lá na minha sala para dizer que eu não precisava ter medo, porque Ele está comigo, porque Ele é o meu Deus, que Ele me fortalece, me ajuda e me sustenta com a sua destra fiel. Eu quero lhe dizer que Ele está fazendo a mesma coisa com você nessa manhã. Talvez você está vivendo uma situação de grande desespero. Talvez a angústia está assolando o seu peito. Talvez você está entrando numa terrível depressão. Talvez você ache que não vai dar conta do desafio que está posto diante de você. O Senhor manda dizer: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Coragem, não temais, eu sou. Que você ouça a voz do Senhor nesta manhã.
Confie totalmente nele e tenha a alegria de caminhar sobre as águas deste problema. Que você surfe, amado irmão, sobre as ondas dessa terrível tempestade. Que essa angústia, amado irmão, glorifique a Cristo em sua vida, fortaleça a tua fé e te anime para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Essa tempestade veio para que Cristo se revele, para que você o conheça mais, para que você veja o poder dele em sua vida, para que você caminhe sobre as águas em nome de Jesus. Que Deus faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja que caminha sobre as águas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você precisa de um encontro vivo e pessoal com Jesus? O encontro com Jesus é um encontro inusitado. O encontro com Jesus é um encontro encorajador. Você quer ter um encontro vivo e pessoal com Jesus? O texto ainda nos diz nesta manhã que o encontro com Jesus é um encontro salvador. O encontro com Jesus é um encontro salvador. Vamos ler, irmãos e irmãs, a partir do versículo de número 30. Nós vamos ler, eu lerei o 30, a igreja o 31, nós o 32 e todos o 33. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Vocês o 31. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, todos. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, Pedro viveu um momento glorioso. Mas Pedro é como nós. Eu disse a vocês que ele vive os altos picos das montanhas da glória da comunhão com o Senhor. Mas ele desce nos profundos vales do pecado, da falibilidade, dos tropeços humanos. O Senhor Jesus diz: vem! E ele vai andando sobre as águas. E quando olha para Jesus, ele vive o momento mais glorioso da sua vida. Mas de repente passou do seu lado uma onda gigantesca, e outra onda do lado de cá, e o vento bateu forte, e ele olhou para a onda, olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus. E quando você olha para a onda, você olha para o vento e tira os olhos de Jesus, você afunda. Pedro afundou. Querido amigo e irmão, o encontro com Jesus é um encontro salvador. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos incrédulos, nós tropeçamos, nós precisamos de salvação. E nesse encontro então nós devemos clamar o livramento do Senhor. Oh, querido amigo, querido irmão, Pedro grita: Senhor, salva-me! Ele pode clamar, ele está afundando, ele é humano, ele é falho, ele creu e vivenciou a glória, mas a fé dele não é perseverante, ele tropeçou e agora está afundando. Senhor, salva-me! E graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso, Jesus estende a mão e o levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse encontro é salvador porque nós temos a certeza que o Senhor é bom. Ele atende o nosso clamor, Ele fortalece as nossas orações, mesmo no dia de uma terrível perda, mesmo no dia de uma terrível dor. O Senhor cuida de nós e nos levanta por sua graça, por seu amor, porque deu Cristo na cruz em nosso favor.
Ah, querido amigo e irmão, mas o Senhor não nos salva e nos deixa de qualquer maneira. Ele confronta o nosso pecado. Veja o que Jesus disse a Pedro aqui, amado amigo e irmão: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou, meu irmão? Por que você duvidou, minha irmã? Por que você deixou de crer que Deus cuidaria de você nessa tempestade? Por que você deixou de acreditar que o Deus soberano tem usado esse sofrimento terrível que você está enfrentando para a glória dele, para abençoar a sua vida, para fortalecer a sua fé, para fazer de você alguém mais dependente do Senhor? Por que você tem duvidado? Quando nos salva, o Senhor confronta a nossa incredulidade. Você crê no poder de Deus? Você crê que o Senhor pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode restaurar a vida do seu marido? Você crê, mãe, que Deus pode converter verdadeiramente o coração do seu filho? Por que você tem duvidado do poder de Deus? E esse Salvador maravilhoso, quando toma Pedro pela mão, diz o texto, que ele subiu no barco. E quando ele subiu no barco, o vento parou. E esse encontro Salvador é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque ele transforma medrosos em adoradores. Esse encontro Salvador é maravilhoso, por quê? Porque ele transforma covardes em adoradores. Ele entra no barco, diz o versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E olha o que aconteceu no 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Preste atenção que você só pode adorar a Deus corretamente quando você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, querido amigo e irmão, Deus não aceita nenhuma adoração que não tenha Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ah, querido amigo e irmão, nós só podemos adorar a Deus quando cremos que Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Quando cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando cremos que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, quando cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Deus só recebe a adoração de quem crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Há uma música do Vencedores, de um disco do ano de 1973. A letra da música diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. Por isso digo hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Jesus não é uma boa pessoa, amado amigo e irmão. Jesus não é um filantropo. Jesus não é um poeta. Não é como aqueles que dizem loucamente como o ideal da revolução. Jesus, querido amigo e irmão, é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Sabe por que Ele pode acalmar a tempestade da sua vida? Porque a tempestade da ira de Deus bateu sobre Ele na cruz. E quando a tempestade batia, Ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Ninguém foi salvá-lo da tempestade. Ele sofria, a tempestade batia, e Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E bradou, entregou o seu espírito. E porque a tempestade não se acalmou para ele, você não vai ser jogado na tempestade do inferno. Mas você que crê em Jesus tem paz com Deus, tem vida eterna, tem salvação. Todos os seus pecados foram perdoados. Hoje o Senhor Jesus está aqui e Ele quer oferecer para você de graça essa salvação. Talvez você é membro da igreja há 300 anos, mas ainda não é salvo.
Talvez você é presbiteriano de terceira ou quarta geração e é um religioso e não é salvo. Hoje Jesus está aqui dizendo para você: eu morri na cruz no seu lugar, eu confronto você, eu quebranto você, eu acalmo as suas tempestades, eu sou o Filho de Deus. O que você vai fazer diante desta pessoa maravilhosa? Faça como Pedro, diga: Senhor, salva-me. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele vai estender a sua mão. E aí, como diz aquele hino antigo, quando ele estendeu a sua mão para mim, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, grita: salve-me! O Senhor vai estender a mão e te dará a salvação nessa manhã, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Hoje o Senhor está aqui. Ele veio ao teu encontro. Ele diz a você que o encontro com Ele é inusitado. Não se desespere no sofrimento que você está vivendo. Ele está no controle. É encorajador. Ele te disse: não temas, estou no controle de tudo isso. Não se desespere, eu estou cuidando de você. Ele diz: eu vim para te salvar, para tirar você dessa incredulidade, dessa vida de maldade, de pecado. Creia em mim, me adore, eu te dou a vida eterna, eu te dou a minha bênção, eu te dou a minha paz. Que Deus te visite nesta manhã, que você saia fortalecido deste encontro inusitado, encorajador e salvador. Qual é a minha oração para a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo nesses 121 anos? Que cada um dos membros desta igreja tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus. Que Deus te dê a bênção de ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.